Meus queridos e amados irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom! Estamos reunidos para mais uma aula bíblica, uma nova série de ensinos, o perigo de uma pregação não bíblica. Estamos começando hoje, dia 5 de janeiro, e estaremos encerrando no dia 1º de fevereiro. Serão ensinos objetivos, ensinos teológicos para o seu crescimento bíblico. Na nossa aula de introdução, estaremos aqui falando de um tema muito importante: o perigo da falta da boa leitura bíblica e de uma boa compreensão do texto. Queridos, vamos compreender de uma forma bíblica e objetiva que todo estudante da palavra, ele precisa ter uma vida de leitura, uma vida acadêmica saudável. Não há como pregar uma mensagem bíblica genuína sem ter uma vida de leitura, sem ter uma vida de comunhão com Deus. Muitos pregam errado porque não querem estudar. Muitos pregam mensagens fora do contexto porque querem pregar aquilo que vem em mente, não têm uma preparação acadêmica. Muitas pregações são inventadas porque pessoas não estudam, pegam textos, aplicam sem entender o que de fato aquela palavra está de fato dizendo. Precisamos entender que todo estudante da palavra de Deus, ele precisa ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Muitos pregadores pregam mensagens totalmente fora da palavra de Deus e com isso ensinam, pregam mensagens que traz enfraquecimento, morte espiritual. Uma pregação não bíblica pode causar grandes prejuízos. Uma pregação não bíblica pode causar esfriamento. A igreja, a noiva de Cristo, lembre-se, ela precisa ter uma comunhão verdadeira com a palavra. Se não tiver uma comunhão profunda com o texto bíblico, não há como ter crescimento saudável. Precisamos entender, para que a mensagem seja viva, para que a mensagem alcance as pessoas, é preciso ler o texto bem, compreender o texto para depois aplicar. Porque se não tiver uma boa leitura do texto, compreender o texto, o que aquele texto está dizendo, fazer as pesquisas, como que vai aplicar? Há pessoas que lêem o texto e começam a aplicar coisas que não está dizendo ali. Isso é muito perigoso. Uma pregação não bíblica, ela pode desviar a mente de muitas pessoas. Pode fazer as pessoas crerem em tudo aquilo que é pregado, sem de fato confirmar com a Sagrada Escritura. Precisamos entender que uma pregação não bíblica, ela traz grandes prejuízos. Então, precisamos compreender sempre que, como igreja, precisamos crescer bíblicos e saudáveis. Que nessa aula de introdução, você sempre venha ter em sua mente, busca sempre ter uma vida de comunhão com Deus. Busca sempre compreender a palavra de Deus, lembrando que o ministro, o pregador, precisa fazer a diferença. Você que ama a palavra, você que é um estudante, busque sempre crescer e se desenvolver para não cometer erros quando for pregar. Exatamente. Há muitas pessoas que não querem ter uma vida de oração, criticam o estudo, querem viver uma vida relaxada. E isso não pode acontecer. Por isso, cresça bíblico, cresça saudável,
para que Cristo seja glorificado através da sua vida. Uma pregação não bíblica traz muito prejuízo, mas uma pregação bíblica traz crescimento, traz vida e traz renovo espiritual. Por isso, faça a diferença. Que Deus te abençoe. Na nossa aula de introdução, temos ainda uma grande sequência de estudos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.